muito bem-vindos ao programa Conta Partida. Eu sou Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Olá, Osmar, como vai você? Tô ótimo, e você? Eu tô ótimo, e você? Onde estamos, Fabiano? Estamos na Pé de Pano Produções, esse complexo de estúdios do Papai Catito, onde ele opera as picapes, ele te recebe, ele te dá café, ele te leva pro banheiro, ele te faz massagem, aqui tem estúdio na cozinha, na sala, no banheiro. O que você quiser fazer produto audiovisual, vem aqui, ou então manda aqui pro Pé de Pano Produções o direct e leva ele pra sua empresa, ele faz fora também, ele viaja, ele tem tudo. Olha só, deu o recado Pronto. completo. Que Ó, isso. queremos também aproveitar e agradecer as editoras e patrocinadoras do canal Contrapartida. Boa, aí sim. Editoras Devir, precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag, Best Marca Distribuidora. Obrigado, empresas que apoiam a produção de conteúdo nacional, hein? Apoiem essas empresas. É, só os melhores jogos. Não, tem produto de extrema qualidade, jogos top, lançamento. Galera, só o puro cremogema. Não esqueçam de seguir o Contrapartida no Instagram, onde vocês podem ter acesso à nossa agenda e sugerir convidados e temas pra gente debater aqui no nosso programa. Tem vídeos também que a gente faz com conteúdos, divulgando Sugerindo ótimos jogos. reels, performances, excelente performance, as performances do Osmar são maravilhosas. Sempre perfeitas. É, Não tem- esqueçam de seguir também nossos perfis pessoais, @Osmar Campbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira, Boa. aqui, pra você bater um papo lá com a gente. Manda mensagem pro Fabiano que ele responde, ele tem tempo, ele não tem amigos. Que isso, o Osmar adora direct, viu, gente? Manda Pode mais, mandar, manda foto que você bastante. quiser mandar, ele adora receber. Engaja bastante, curte os reels lá. Boa. Estamos com quem hoje, Fabiano? Estamos com o André Zates! Sou grande, que honra, que prazer, muito bem estar aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Já recebi o café, a água, fui no banheiro, a massagem, estou agora pronto para a nossa conversa. Pacote completo. Aqui o sistema é bruto, meu amigo. É, meu amigo, tinha até que já o contato aqui embaixo dele que o Catito colocou, e aqui na Pé de Pano Produções é assim, ele te recebe com todo carinho e amor e atende todas as suas necessidades. Olha só. Cara, temos um resumo do nosso convidado. Temos um resumo maravilhoso aqui, ele é consultor, especialista na gamificação da aprendizagem de adultos no ambiente corporativo. Que isso, cara? Eu quero uma tradução, uma legenda do que significa isso. É sócio fundador e diretor da SB Jogos, que atua com esse foco, que é justamente de levar... Essa palavra gamificação a gente já abordou aqui no programa algumas vezes com outras pessoas. Tá meio na moda agora, né? Sim, é uma palavra que não existia há 20 anos, É. que começou a crescer. Existe até confusão sobre o termo, mas no geral a gente pode dizer que a utilização de jogos e mecanismos de jogos, elementos de jogos em ambientes fora da mesa de jogo. Então o ambiente corporativo é um deles. Também tem a sala de aula, a gente leva elementos que vão tornar mais lúdico, mais participativo o aprendizado, no meu caso, para adultos. É uma adaptação dos jogos para um grupo de uma galera que não tá ali especificamente para jogar, Sim. mas que Vou deixar tu que é a descobrir. palavra? Não é se dispõe. Tinha uma outra, um sinônimo aí Deve que você ter vai. vários. Se dispõe a fazer essa atividade com qual objetivo? Olha, eles podem ser jogos com começo, meio e fim, e às vezes só elementos de jogos. O objetivo vai variar de acordo com a necessidade daquele grupo. Se sujeita. Às vezes é uma atividade, simplesmente, né? Não precisa ser um jogo com pontos, né? Sim, ele pode ter vários tipos de estrutura, e a gente pensa muito para grupos, ou que tem uma necessidade comportamental, então, o mais clássico, aquele cara que foi recentemente promovido para ser um gestor, um líder, e ainda não está bem nesse papel, poder desenvolver algumas competências que são necessárias, saber inspirar, saber tomar decisões, focar em resultado, comunicar, por exemplo. Times que têm que trabalhar juntos, que não estão trabalhando bem uns com os outros, áreas diferentes. Então, isso é um tipo de necessidade, quando a gente fala em comportamento. Outro tipo de necessidade é o treinamento mais técnico. Um grupo que precisa trabalhar numa certa coisa e não conhece como fazer aquilo. Precisa de um aprendizado que ele pode ter como aula, mas é muito mais efetivo se ele tiver como prática. Ele aprende fazendo e o jogo é uma maneira gostosa da gente aprender fazendo. A ideia é essa. Como é que um diretor de empresa chega nessa solução, em geral? Que nem todo mundo tem vou procurar alguém que desenvolva jogo. Quando o cara não tem, como é que bota na cabeça dele, como é que ele... o teu trabalho, a minha questão, resumindo, né? Sim. Se você tem um Você trabalho vende ativo, isso. como é que você vende? Você vai atrás da empresa ou você espera a empresa procurar? É boa pergunta. No meu caso, muitas vezes eles me procuram, porque já tenho bastante tempo na área, acabei virando sim. referência, mas o mais comum é pela área de treinamento, que em geral está associado a recursos humanos, em alguns tipos de empresa está ligado direto à área de negócio. Esses estão mais ligados nessas possibilidades. Então tem congressos, por exemplo,
o CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Nesse congresso sempre tem palestras, tem workshops, tem estandes com empresas se apresentando. Então se você é uma empresa que quer trabalhar nesse meio, você vai nesse tipo de feira, nesse tipo de encontro para que você passe a ser conhecido, além das mídias digitais, enfim. E tem o trabalho corpo a corpo também, né, com os teus próprios clientes. Hoje de manhã, por exemplo, eu fiz demonstração de um jogo que a gente está lançando para o ano que vem. Então eu convidei da minha lista de clientes, um certo número veio pelo Zoom, e eu apresento o jogo. Então tem as duas coisas, o trabalho geral e o corpo a corpo. Isso hoje tá mais na moda, né? Mas eu acho que essa parada começou meio com a galera do RH, não foi, não? Começou até um pouco antes com o treinamento militar. Parece que os primeiros registros de treinamento com jogos eram treinamentos militares. O xadrez veio daí, não foi? Desenvolvendo estratégia militar? Tem histórias antigas assim, ou mais recentes, de jogos de guerra, mas década de 30, 40, 50 para cá, um pouco veio da área de recursos humanos, sim, que é a área que está se preocupando mais com a formação dos quadros, das pessoas que entram nas empresas e que precisam acompanhar. Uma queixa que a gente ouve muito nesses congressos é que as empresas não encontram mão de obra qualificada. Elas querem contratar, mas não encontram pessoas que têm as qualificações que elas precisam. A escola não prepara você para o trabalho que você faz. Nem vocês, nem eu, e provavelmente para a maioria das pessoas. Sim. Então você tem esse trabalho que continua quando você já está dentro da empresa. Estou falando em grandes empresas, né? Porque, claro que tem um investimento envolvido que isso faz mais sentido quando as empresas têm um número grande de colaboradores, de funcionários. Porque eu acho... Eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando aqui, porque é muito louco isso, essa atividade de você reunir a galera para jogar, lógico, eu acho que talvez o que mais agrega nisso seja não só todas as ferramentas que você desenvolve, trabalha, você passou aí por cima, mas tem uma parada de você quebrar o gelo, de você, principalmente para chefe, né, de você criar a relação. Porque, pensa, você tá numa empresa, aí você tá lá, você é secretária. Aí tem o chefe, tem o cara do financeiro, não sei o quê. Cada um fazendo o seu papel. O seu relacionamento é estritamente profissional. Você vai falar pro cara, eu preciso de tal documento, eu preciso de não sei o quê. Mas não... Sabe? Quer ser amigo do cara, né? Não. A empresa não rola uma química, sabe? As pessoas não têm um espírito coletivo, uma cabeça pensando. Aí o cara faz o quê? Vamos sair pra almoçar. Geral, festa de fim de ano, a galera até quebra um pouco isso. Mas sai pra almoçar. Você só come, conversa básico. A atividade, o jogo, você tá raciocinando junto com o cara, você tem 2 horas pensando em estratégia, desenvolvendo muitas outras coisas e estreitando essa relação das duas pessoas, né? Eu acho que essa integração é um grande efeito colateral dos jogos, né? A gente sente, quem gosta de jogar, você senta numa mesa com várias pessoas, sai todo mundo amigo, com raras exceções. Não muito raras, viu, André? Não muito raras. Mas às vezes a treta fortalece também, pô. Então, isso eu acho que é um efeito que todos os jogos têm. Aí você vai me dizer, mas André, por que eu não ponho eles para jogarem futebol? Que também causa uma certa integração. Sim. Aí entram os outros objetivos. Uma coisa que eu aprendi com o Rainer Knizia, que é um grande autor de jogos de tabuleiro. Quando eu comecei a trabalhar, ele era o top, né? Era o cara, no final da década de 90, que tinha as grandes ideias. E ele dizia o seguinte, você resolver um problema não é difícil. Mas você tem muitas soluções. Ele é matemático, cabeça de matemático. Mas se você tem 2 problemas para resolver, provavelmente tem poucas soluções que vão resolver aqueles 2 problemas. Ok. Eu sempre guardei isso pensando em criação de jogos. Você tem 2 desafios. Então, a integração é um que já vai acontecer. O que mais que eu quero entregar para essa equipe? Em geral, eu sou contratado por esse o que mais. Eu estou precisando que eles, por exemplo, se escutem mais. Eu estou precisando que eles estejam mais atentos ao mercado, em vez de trabalhar só com a cabeça, com foco no próprio umbigo. Ou eu estou precisando, às vezes, até que eles tenham um conhecimento técnico do sistema que eles vão usar, saibam fazer. Vou dar um exemplo. A P&G tinha um curso que eles davam interno, uma empresa gigante, para entender o que é market share. E eles percebiam que depois de não sei quantas horas e dias lá, o pessoal saía e, na prática, quando vai calcular, não sabia fazer. Porque você ter uma aula não te garante que você aprende a fazer. Sim. Aí a gente foi chamado para fazer um jogo, e no jogo, eles, além de ter lá leilão, disputas, etc., que era a parte bem divertida, eles tinham que usar aqueles elementos concretos para calcular o market share, que no jogo ficava muito evidente. Ficava muito claro. Porque você tinha lá os compradores que circulavam, quantas vezes eles vieram na tua loja física, quantas moedinhas eles gastaram, então tudo isso ficava tão concreto
que eles saíam de lá e tinham entendido. Depois esse jogo foi usado até em outros países pela P&G porque fazia essa passagem que só a teoria não fazia. Isso é muito louco, porque parece que é você voltar a tratar o adulto como se fosse uma criança. É. Porque a criança, você Não, mas- cria esses joguinhos, você cria o brinquedo do A pra você apertar e ouvir o A, não sei o que, pra virar o B. Então, assim, você tá. Não, mas aí o erro é achar que jogos é coisa de criança, né? Você E sabe aí? que Mas é porque a ferramenta, porque assim, a criança, ela precisa, às vezes, de um elemento a mais pra entender. Teoricamente, quando você vira adulto, era pra você entender com uma explicação. mas na É, prática Mas não funciona. Imagina, eu fiz direito. Sou formado em direito. Imagina se a cada matéria eu tivesse que jogar um joguinho pra entender as Tu leis. saberia 10 vezes mais do que tu sabe hoje. Lógico, mas olha o tempo que gasta, meu amigo. Não dá. Às vezes a prática é o contrário. ruim. O que eu diria com o jogo? Se você tem um conteúdo muito extenso, você precisa aprender todo o Código Civil. Provavelmente não vai ser um jogo caminho. Mas se eu quero que você entenda 2 ou 3 coisas, por exemplo, imagina que eu transformo num jogo, como funciona o processo? Como você coloca lá uma petição, sim. o juiz julga, vai para a segunda Você instância. não esquece nunca Tenho mais. certeza que eles não iam esquecer Que mais. tem Então, o Ministério Público que investiga, né? Não pode o juiz direto fazer o negócio. Não tem É, negócio isso assim. aí. Mas Dá- você podia consegue ter. fazer a coisa ficar concreta. E aí Você eles pegou, né? aprendem. Você pegou. E o adulto, quem trabalha com educação de adulto sabe que é até mais difícil, porque a criança mais ou menos é obrigada lá, na escola, tem a nota, tem o Lógico. pai. Quando uma empresa chama os profissionais... Ele é obrigado pra também trabalhar, aí. dependendo da empresa, sim, mas ele não é obrigado a aprender. Então, às vezes, ele Entendi. pode ficar lá e Não, sair ele- de lá sem ter... Demitido. Você precisa criar envolvimento. Eu tive uma vez um trabalho, fiz vários trabalhos para o Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de ponta aqui em São Paulo, e eles comentaram que quando eles tinham um sistema em que eles faziam... As pessoas precisavam aprender. Então funcionava, mas as pessoas começavam a ficar tensas, né, com medo. Puxa, eu vou ter outra vez que aprender aquilo. Você cria um ambiente, quando você precisa, que nem sempre é agradável. Quando a gente passou a usar jogos, as pessoas começavam a vir de vontade própria. Pô, porque você comentou, olha só, Fabiano, eu vi, Entendi. aquilo foi legal, o treinamento não me expôs, É eu uma tava lá isca, com né? outras pessoas. É uma ferramentazinha que ela te pega assim que você perceber, né? Você... Esse é o primeiro ponto, ela quebra a resistência. Você É. entra na sala e fala, opa, aquela sensação de quando você era criança, eu vou matar a aula hoje o professor faltou, a gente vai ficar brincando, a sensação é essa. Mas o que acontece é que como você na prática precisa fazer, como nesse exemplo que eu dei do direito, você sai de lá com um aprendizado mais efetivo do que se você tivesse ouvido uma aula. Então, ao mesmo tempo ele é gostoso para quem participa e quem está querendo que aquele treinamento realmente entre, ele vai funcionar de forma mais efetiva. Caralho, é Essa louco é isso, a né? magia da Eu tenho uma pergunta que eu acho que é boa. Eu vou Pode jogar. pode ser que não Faz seja. que eu falo se é boa ou não. O que impede de um jogo corporativo como esse entre no mercado geral e que seja Você leu na publicado? pauta, cara. Tá escrito isso? Ah, Onde tá escrito cara. isso? Aqui na empresa de jogos tinha um negócio falando aqui, cara. Ah, Desenvolver cadê? um jogo de entretenimento, no público interesse no game design. Aqui, ó, número 3 na pauta. Não é isso. Ah, cara! Você tá querendo enganar as pessoas, eu tenho que pra falar a verdade. Não, nem li a pauta, não leio nunca. Qual que é a diferença entre um jogo de treinamento, de desenvolvimento, de aprendizagem e um jogo de entretenimento? Tem algumas diferenças muito importantes. A primeira é que apesar de eu fazer um jogo que tenha que ser divertido, isso é meio para mim. Esse é o meio para que eles se envolvam no jogo, mas não é o objetivo final. Então eu crio um jogo que seja interessante, mas eu tenho um objetivo, alguma coisa que eu quero que seja aprendida com aquele jogo. Outras questões. Em geral, um jogo de treinamento, um jogo de aprendizagem é jogado uma vez só. O jogo que você usa para entretenimento é previsto para você jogar muitas vezes. O jogo de treinamento ele precisa ser feito de uma forma que na primeira vez ele já seja efetivo. Outras coisas, eu tenho às vezes uma duração limitada, um jogo que precisa durar 1h30, porque as agendas corporativas são assim, precisa durar 2 horas. Outra coisa, às vezes um jogo de treinamento e de desenvolvimento precisa de um facilitador, uma pessoa que vai conduzir o jogo. Entendi. Em casa você precisa de um jogo que você seja autônomo para jogar. Um Game Master. Isso é uma das facilidades que a gente tem no jogo corporativo, é uma das coisas que me fez refletir com o tempo, né? Porque o que eram grandes limitações históricas para você conseguir jogar um jogo de tabuleiro? Primeiro, não ter parceiro, e segundo, ter que ler regras. Dentro de uma certa comunidade gamer, isso acaba diminuindo, porque você tem outras pessoas para jogar, e em geral alguém é mais interessado em ler a regra antes e ensina, porque é chato aprender o jogo lendo uma regra, e é difícil para quem não tem um grupo de jogos encontrar pessoas para jogar. Eu tenho a impressão que é por isso que o jogo digital
acabou crescendo mais. É. Quando eu estou numa empresa, eu tenho a vantagem que, primeiro, eu tenho as pessoas e, segundo, eles não precisam aprender a regra, porque estou eu lá ou alguém que vai facilitar essa aproximação. Eles Então, são obrigados a é um meio muito jogar. favorável. É por isso que eu posso fazer um jogo ser interessante na primeira vez. Se fosse em casa, em geral, você precisa jogar uma segunda, uma terceira, a não ser que o jogo é muito simples, para começar a realmente Não tem erro tirar de tudo que ele regra, não tem... Então, em partes, entre aspas, é um pouco mais fácil de criar um jogo corporativo, não é isso? Porque assim, na dúvida, ó, isso aqui talvez não tenha ficado muito claro, mas eu vou estar lá para esclarecer. Nesse ponto é mais Nesse fácil. ponto, O jogo nesse que você ponto, vai claro. lançar para o mercado, às vezes você passa anos desenvolvendo, equilibrando detalhes. Aqui você consegue compensar várias coisas se você tem um bom facilitador que vai e ajusta na hora. O jogo pro mercado, você tem que criar e falar assim, ó, velho, tem que estar claro isso, porque eu não vou estar lá para tirar dúvida. Aí essa é a questão, né? Às vezes chega, eu já recebi mensagem da Tailândia, olha, eu joguei teu jogo, não sei qual, de 10 anos. Você sabe me explicar isso? Eu nunca sei a regra. Lógico, já foi. Eu nunca lembro e eu não tenho uma cabeça tão clara para processos. O Sérgio Alaban, com quem eu desenvolvi muitos jogos para entretenimento, ele tem essa abraço cabeça. pra ele. Ele nunca esquece uma regra. Mas, apesar que ele fala que tem pouca memória, mas a regra de jogo, alguém pode explicar em outra língua que ele entende. Então, a cabeça dele é de processo. A minha não. Então, regras dos jogos eu, em geral, não lembro. Então, é mais difícil. Você falou que é mais fácil fazer para corporativo? Não, tem... O que eu quis dizer é, tem No elementos... aspecto do balanceamento é mais fácil da redação da regra. Tem alguns elementos no jogo de mercado que no corporativo não tem esse problema. Que é o que ele falou, todos os elementos aí são muito bons. Que é a questão de o jogo pro mercado tem que estar tudo muito claro, óbvio, sem risco, Sim. porque ele não vai estar lá para resolver aquela questão. Então, o ponto mais difícil para um jogo, para o mundo corporativo, é que você precisa adaptar ele, colocar elementos específicos ali daquela empresa ou daquelas pessoas que você quer desenvolver alguma Porque parada. apesar né? das realidades serem parecidas, nunca são iguais. Então você precisa pensar muito no público que vai jogar. Para começar, eles não são gamers, eles não estão lá porque eles querem. Então eu preciso, de todo jeito, fazer uma coisa que seja inclusiva, que todo mundo que está lá, de algum jeito, se envolva, seja capaz de jogar e goste. E depois, aí isso é só a base para eu conseguir fazer alguma coisa onde de fato eles vão aprender. Eles saem de lá sabendo o que é market share, como vender esse produto, como liderar a equipe. Então acho que aí é que entra o desafio. Eu preciso conversar com o cliente, entender muito do que ele quer passar, porque ele às vezes é um especialista. Então ele sabe lá em 200 páginas o que ele tem para falar. Eu preciso entender aquilo e traduzir em poucas coisas, elementos, como eu descrevi no direito muito rapidamente. Né? Eu preciso entender quais são os passos fundamentais para eu representar aquele processo, por exemplo, e a gente conseguir criar uma situação para que eles de fato assimilem. O importante é que eles saiam de lá tendo gostado, tendo assimilado e sendo capazes de aplicar no dia a dia. Quando a gente consegue isso, aí se pode dizer que tem um retorno sobre o investimento, que de fato tem um impacto no negócio. Nunca teve nenhum jogo corporativo que saiu, sofreu uma adaptada, ficou mais genérico, eu imagino, e foi para o público geral? Virou um Olha, jogo, diz a lenda, eu ouvia do Mário Seabra, que se vocês não ouviram falar, é o caso de contar. O Mário Seabra foi pioneiro da criação de jogos no Brasil. Ele começou a criar jogos na década de 60. Nossa, não conheço o Mário Seabra. Ele já morreu. Pô, Quando eu deixa mais pra comecei mim aqui. a Ficou mais difícil trabalhar, conhecer agora. quando eu comecei a trabalhar com jogos, a gente logo ficou amigo. A gente ia almoçar muitas vezes com ele em Atibaia. Eu, a Silvia Zatz, minha irmã, o Sérgio Alabão, o Luiz Dalmonte Neto, que também foi uma Caraca, que inspiração para nós, e o Mário Seabra. E o Mário Seabra, ele dizia Pra que ir até Atibaia pra almoçar tem que ser um timão, né? Vocês iam até Atibaia só para Até almoçar? Atibaia. Ele foi para Atibaia para ficar mais tranquilo, porque ele era publicitário, ele quis um lugar para criar. E a esposa dele, a Malu, foi trazendo cachorros que não tinham quem cuidasse. Foi adotando. Mas né? aí toda a cidade foi trazendo, eles tinham mais de 100 cachorros quando eu conheci. Então Nossa! não dava para ir na casa dele. Ele morava em Atibaia, a gente ia lá perto Caraca. almoçar. Isso é um fato à parte. Mas o Mário Seabra era um adorador de jogos e realmente foi um pioneiro. Acho que o que o Sid Sackson e o Alessandro são para os jogos no mundo, o Mário Seabra foi um pouco Sim. no Brasil. Quem nunca jogou bot, vale a pena conhecer. Deve ter em algum sebo, em algum lugar, o jogo da luta de serpentes, o bot. Nossa, esse eu nunca ouvi falar. E o Mário Seabra me contou que o Risk, né, que deu origem aí para o War, Sim. começou sendo criado por generais franceses que estavam presos, não me lembro mais se era da Guerra da Argélia, na Segunda Guerra. Então, aparentemente, o War, a gente pode dizer que foi um jogo que começou não como um jogo de entretenimento, se essa história que o Mário me Olha contou só. é verdadeira. Aí, veio do treinamento, aprender a matar.
Isso, O que cara? a gente tem aqui hoje? O que chegou aqui pra gente? Olha- Não, vamos falar dos corporativos? Você trouxe alguns Vamos, corporativos. trouxe sim. Você esquipa depois. Acho que isso é legal porque é uma curiosidade das É, pessoas. a gente nunca O viu, que é olha. um jogo corporativo? Vou primeiro mostrar esse aqui para vocês verem que tem semelhanças e muitas diferenças. Então esse jogo chama Construindo Resultados. Nossa, Primeiro que ele é caixa. bem mais pesado, porque às vezes a gente vai jogar com uma turma de 50 pessoas, 80 pessoas, não necessariamente, acho que é uma primeira diferença. Eu já fiz jogo para 2 pessoas, mas o mais comum é você ter um grupo maior. E aí, o que a gente tem? Por exemplo, esse é um jogo de tabuleiro. Só que o tabuleiro é um tabuleiro para a sala inteira. Será que... Nossa, mas você manda fazer onde isso, André? Ah, isso a gente mesmo produz. Você mesmo faz isso? Às vezes a gente tem gráficas especializadas em fazer o tabuleiro, Olha o só. adesivo, os componentes. Pô, tem jogo aí que não é essa qualidade aqui, não. Pô, tu já precisou usar uma lousa, fazer um jogo numa lousa, assim, tipo sala de aula? Acho que lousa eu nunca fiz. Lousa, não? A gente tem identificação para os grupos. Aí a gente começa a ter casos. Por exemplo, esse jogo, eles são como se fossem empresas do mercado imobiliário, que tem que negociar terrenos, negociar mão de obra, fazer construções. E aí a gente vai, eu fico lá na banca, no tabuleiro, e eles têm cartas que representam esses elementos, tem dinheiro que eles estão conseguindo, tem momentos de leilão. Acho que uma inspiração aqui, quando eu comecei a fazer jogos, 2 coisas me impressionaram nos jogos alemães. A Alemanha, na época, era o grande polo de desenvolvimento. Leilão e negociação, que são 2 elementos de interação muito interessantes entre jogadores ou entre grupos. Eu adoro, mas não gosto muito de Eu não leilão. sou muito fã de leilão, não. Já Pô, esgotou, gosto pra né? caramba. Já esgotou. Mas o leilão tem um momento interessante. Então, esse jogo é principalmente de negociação, tem momento de leilão também. O que a gente faz num jogo como esse? A gente tem um plano diretor da cidade e eles vão construindo, vou deixar aqui os elementos se vocês quiserem ver, eles vão construindo essa cidade. Então eles vão negociando, criando parcerias e, aos poucos, ocupando esse bairro. Esse é um jogo que a gente usa muito para trabalhar a questão da construção de parceria, negociação ganha-ganha, como é importante você, não só você ganhar, mas o teu parceiro, o teu fornecedor, teu cliente, também está ganhando, senão você vai se isolando no mercado e não consegue Senão ter um ele não negocia resultado mais com de você, longo né? prazo. Não adianta você lucrar uma vez só. Exatamente, é isso que acontece. Você ganha uma negociação, mas perde no médio e longo prazo. E não é uma coisa que está na cabeça das pessoas, né? Elas têm uma tendência de querer ganhar nas negociações, né? Tudo para curto prazo. E um jogo como esse é uma maneira de consolidar isso, porque você vê na prática que é isso que acontece. Então esse jogo é um jogo que eu gosto bastante. Oh, dinheirinho, dinheirinho. 500 mil, 1 Notas milhão, de 500 mil, 1 milhão, os negócios são bons aqui. mão de obra. Então, é muito um jogo mesmo, né? Não tem muito mistério de como é as peças e tal, os terrenos. Nesse caso, ele está muito inspirado em jogos de tabuleiro. Então, o que acontece aqui? Que diferenças tem? A gente já pensa em mecânicas que vão realçar alguns aspectos do jogo. Por exemplo, nesse caso, a gente queria muito essa questão da negociação, do ganha-ganha, da parceria, da visão do mercado também, que é uma coisa que eu posso estar fazendo negócios que eu acho interessantes ou começar a olhar para o que está acontecendo em volta e para onde o mercado está indo. Então a gente introduz numa mecânica como essa alguns elementos para a gente poder depois discutir com a turma, né? Porque acho que é um jogo que não é só de jogar que você aprende alguma coisa, né? Você joga e depois a gente vai discutir com aquela turma, daquela empresa, como que isso que a gente viu aqui no jogo está acontecendo no dia a dia deles e como a gente pode aprender com o que a gente fez para que isso não aconteça no dia a dia. Um laboratório onde, se você errar, não tem tanto problema, né, tanto prejuízo, mas que a gente possa depois acertar na vida real. Já teve que jogar mais de uma vez? Tipo, jogou uma vez, a galera não pegou direito, mostrou alguma coisa, ó, vamos jogar de novo pra... O que eu faço para isso não acontecer? Esse jogo, por exemplo, tem 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de aquecimento, é uma etapa em que, depois que eles jogam, eles entenderam a regra, porque eles vão pôr em prática, mas ainda com poucos elementos, para não estragar o que vem depois. Então, essa curva de aprendizagem, que quando você vai jogar Puerto Rico, você joga uma primeira, uma segunda e uma terceira, aqui eu já preciso acelerar no mesmo jogo. Então eu explico um pouco, eles jogam um pouco, explico mais um pouco, e aí a coisa vai pegando fogo, né? Então, Até porque você vai estar lá do lado, né? Sim. Então fica muito mais fácil fazer acompanhamento. E assim, por exemplo, você tem alguma...
Você tem uma base de jogos corporativos que quando surge uma demanda, você simplesmente pega, acho que esse aqui tá o mais próximo de virar uma ideia que resolve esse problema. Ou você sempre cria do zero? É uma boa pergunta. Quando eu comecei, eu criava sempre do zero. Caraca. Sim, Tô porque não tinha falando aí nenhum, do né? final da década de 90. Mas hoje o que a gente faz? Nessa área de treinamento comportamental, que é a liderança e que é o trabalho em equipe, a gente já tem uma linha com 5 jogos principais e o que a gente vai adaptar é a reflexão pós-jogo. Então as perguntas que eu vou fazer para o grupo, como que eu vou levar essa conversa, para que de fato a gente consiga abordar a partir de um jogo como esse, aquele problema que aquela equipe tem no dia a dia, isso é que é o desafio para a aplicação. Então a gente conversar muito com o pessoal lá de dentro para entender como que a gente vai usar o jogo para que ele de fato chegue no resultado. Então você já tem 5 pilares aí, 5 jogos aí que você fala, esses 5 aqui, independente do que vier, dá para adaptar e chegar Se no... eu estou falando em liderança e jogos comportamentais de trabalho em equipe, que o Construindo Resultados é um exemplo. Quando eu estou falando de jogos específicos sobre a realidade do cliente, por que eu estou fazendo essa diferença? Quando eu quero falar de competências que a gente chama de soft skills, de competências interpessoais, é interessante eu tirar eles do dia a dia, fazer eles jogarem alguma coisa e depois a gente refletir sobre o dia a dia, a melhor forma. Porque se eu fizer uma coisa muito ligada no dia a dia, eles não conseguem entrar tanto, porque eles começam a notar os detalhezinhos, mas isso não é vermelho e amarelo, mas esse cliente não fala isso, fala aquilo. Então, essa é uma técnica que a gente usa quando a gente quer abordar comportamento. Se você quer abordar uma coisa técnica, é o contrário. Então, imagina que eu quisesse ensinar geografia, só como exemplo. Eu posso ensinar alguém a vender um produto ou a saber o que é market share. Aí eu vou criar um jogo específico para aquela empresa, um jogo em que a gente vai ter o passo a passo, simulando o que acontece no dia a dia, com exemplos o mais próximo do real, e aí a gente trabalha muito junto da empresa, né? A 4 mãos criando tudo isso, para que de fato eles passem pelo que eles fazem no dia a dia. Então, por exemplo, se eu estou treinando um vendedor que fala com o cliente X, eu vou tentar criar um personagem no jogo que é um cliente igualzinho o X, e ele vai ter que fazer aquilo que ele faz no dia a dia. Então, aí a coisa fica muito específica. Tipo um problema que a empresa já teve. Você vai lá e reproduz esse problema de novo para passar por aquilo de novo, para tentar aprender. Exatamente. Ou um objetivo que a empresa quer chegar em tal coisa. Põe esse objetivo e tenta trilhar a estratégia da empresa. São objetivos recorrentes, mas sempre diferentes. Então, muitas empresas precisam aprender sobre processo, ou sobre vendas, ou sobre algum aspecto específico. A gente tem bases, mas vai ter que customizar, acho que para cada realidade, porque aí uma é diferente da outra e precisa ser muito próximo do real. Eu falei do Hospital Sírio-Libanês, um jogo de segurança para um hospital. Você precisa tratar com as questões que existem naquele hospital, com as regras que existem de como fazer certas coisas, como descartar resíduos, sei lá, o que seja dentro de uma realidade. Manter o ambiente esterilizado. Já teve alguma coisa que você falou assim, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não dá, isso aqui é antiético, sei lá, alguma empresa com alguma estratégia de alguma coisa que você falou, ó, vamos adaptar aqui, vamos mexer aqui, já teve conflito? Acho que não por questão ética, às vezes porque você vê que o jogo não é uma solução para eles, porque nem tudo vai ser resolvido com o jogo. Tive recentemente uma empresa que me contatou, ela precisava de um momento para fazer um trabalho em equipe, mas o que eles queriam era muito uma questão emocional das pessoas se abrirem para ter um propósito único, e aí não é muito por aqui que vai. O jogo acho que passa pelo lado racional. Deram tequila para eles. Todo mundo ficou maluco e eles começaram a se amar. Olha só, resolveu. Um guia espiritual através do jogo, é isso? Você pode fazer isso por outros lados, às vezes pela arte, pelo desenho, mas o tipo de jogo que a gente faz acho que é mais para você conseguir racionalizar algumas coisas que estão acontecendo e poder melhorar o teu processo. Entendi. Caraca. André, o que é o grupo de estudos de gamificação e games da ABRHSP? Boa. Isso é legal. A Associação Brasileira de RH é uma associação que existe no Brasil todo. Dentro da divisão de São Paulo tem alguns grupos de estudo. Temas como sucessão, um monte de temas ligados a recursos humanos. E um dos grupos é o grupo de games e gamificação. Eu sou um dos facilitadores desse grupo, junto com o Fernando Villa e com a Fátima Farias. O que a gente faz? A gente tem um encontro mensal com membros da Associação Brasileira de RH que se inscreveram, e todo mundo que quiser pode se inscrever. A associação é bastante aberta, tem uma anuidade, mas não é tão alta e dá para participar. E a gente vai discutir aspectos da gamificação e dos games dentro das empresas. Então, sei lá, o papel do facilitador de uma aplicação, qual a diferença entre games e gamificação, que tipos de jogos existem. E assim a gente tem encontros. Esse ano a gente teve acho que 8 encontros,
o ano que vem ainda não tem datas, mas a gente vai falando de aspectos que interessam os próprios membros. Então, é um grupo de estudos. Não é uma aula que a gente dá, né? Tem uma participação, inclusive, deles próprios apresentarem certas coisas, e nós que somos os facilitadores vamos tentando orientar, apontar uma direção e, às vezes, até falar da nossa experiência, que é maior, né? O Fernando Villa, como eu, cria jogos de treinamento também, para a gente poder, todo mundo do grupo poder aprender um pouquinho. Maravilha. Então você ajuda os caras a criarem jogos também dentro... A entender o Só. conceito, né? Acho que são elementos. Outro dia alguém deu um depoimento, a Melissa, que estava nesse grupo, que ela usou algumas coisas que a gente comentou para criar um jogo dela. Então isso acontece também. Então é o grupo de estudos da ABRH de O pessoal São leva Paulo. jogo para testar, para mostrar? Não, esse ano os encontros foram sempre no Zoom. A gente levou jogos digitais para testar, isso sim, a gente quis dar exemplos. Como é levar jogo digital? É uma boa pergunta. Durante a pandemia, por exemplo, todos os jogos que eu fiz passaram a ser digitais. Agora já são digitais e físicos. Por quê? Porque as empresas não estavam fazendo encontros presenciais, onde de fato eu podia colocar um tabuleiro. Então a gente precisou quebrar a cabeça de como fazer isso à distância. Você está numa reunião do Zoom, ou do Teams, ou de alguma dessas ferramentas de internet, e você faz um jogo que funcione lá para as pessoas que estão dentro da sala. Digamos, uma mídia diferente para trabalhar com as mesmas coisas. Ô André, eu vi que também você teve participação em desenvolvimento de game shows na TV Globo também. Você dá esse auxílio para entretenimento também para a galera? Acho que isso é um pedaço bem legal da nossa história. São 25 anos trabalhando com jogos. De 15 anos para cá, o treinamento e desenvolvimento são os meus focos exclusivos. Mas lá no começo, eu trabalhava também com jogos para outras necessidades. E uma dessas foi a televisão. Eu já criava jogos de entretenimento e foi via um dos fabricantes com quem a gente trabalhava, que era a Toyster, que chegou uma demanda da Globo. O programa de vídeo show ia ter um programa de sábado, com auditório, né, seu Miguel Falabella que ia apresentar, que já era apresentador do programa, e eles não tinham encontrado um jogo de fora que servisse, eles estavam criando um jogo, mas estavam com alguns problemas, não estavam conseguindo chegar no final. E aí pediram indicação, quem que podia fazer isso? E a gente foi e fez esse jogo, chamava Teletrivia. Tá. Um vídeo show de sábado, já tem Então, uns 20 isso anos. aí, foi 20 anos atrás, não tinha nem Big Brother nessa época. Não, foi Porque antes Big do Brother Big tem Brother. bastante jogo também, né? Isso foi antes do Big Brother. Tá. Era o Miguel Falabella, Mais Cris de 20 Couto, anos, a viu? Zezé Barbosa, talvez um pouco mais. De lá a gente fez um monte de jogos, onde a gente foi consultor pro Domingão do Faustão, Tá. Ana Maria Braga, até o No Limite. Do Big Brother, a gente assistiu as fitas antes do programa vir pro Brasil. Eu lembro que a gente teve a ocasião de assistir e gostar muito do formato, no sentido de ser um formato que parecia que tinha grande potencial com investimento não tão grande. Se você comparar com o No Limite, que eles iam para o meio da floresta, perdiam as melhores cenas, porque... Né? E aí o jogo apareceu, até um diretor com quem a gente trabalhava aqui na época, o Luiz Glazer, que foi para lá, mas depois ele acabou entrando em outra equipe da Globo e a gente não mexeu com o Big Brother. Nunca trabalhei no Big Brother. Wander, tu já assiste alguma coisa de Big Brother quando passa? Quando começou eu assistia, porque eu queria acompanhar. Recentemente eu não tenho visto mais, mas há alguns anos eu me envolvi. De vez em quando eu parava pra assistir, pra ver as provas. E a gente joga, a gente conhece. Às vezes você assistia e você falava assim, essa regra não tem nada a ver. Dá pra fazer de um jeito muito melhor. Mas não são jogos complexos, né? São jogos... coloca o X, testa mais às vezes a habilidade física da pessoa, resistência e tal. Não tem. É joguinho bem. Jogo eu também não gosto muito dessas. Eu entendo que a coisa como um todo é um jogo. Mas esse jogo da. Tem uns jogos que as regras são injustas. Essas dinâmicas, mas pelo jeito funciona, né? A galera. É porque tem. Então, é que você ia falar, a televisão, tem que ter um profissional como você, entendeu? Pra estar lá e fazer um jogo mesmo bom, assim. Não? Então, a gente passou um pouco de dificuldade com isso quando a gente quis levar pra TV, vamos dizer assim, o board game. Passou aqui na TV. Eu gosto que ele começa a me julgar. Onde você vai com isso? Porque é difícil o board game, pra quem tá aqui jogando, é da hora pra caralho. É maravilhoso. Você tá pensando, bolando, desenhando, mas pra quem tá assistindo, talvez não passe tudo. Na TV, eu acho que a parada, quando você desenvolve o jogo, você tem que agradar quem tá assistindo. Claro. O que a gente tinha? Eu lembro, isso eu aprendi com o Luiz Glazer lá no vídeo show. Ele falava o seguinte: o teu desafio aqui é que quem tá em casa precisa gostar, quem tá jogando precisa gostar e quem tá no auditório precisa gostar. Então, cara... Então o problema multiplica olha isso. por vários, né? E o patrocinador tem que ser satisfeito?
Por isso que eu sou grande fã do Ninja Americano lá, aquele que os caras saem que o Faustão adaptou, sai correndo, joga a faca, aí tem que pular, aí não pode cair na água, aí isso é maravilhoso. Elaborado, né? Tem que dar tiro no cara. Uma coisa curiosa, um dos jogos que eu tenho bem conhecidos, que vocês também conhecem, que é o Sheriff of Nottingham, ele tem um programa nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome, mas que eles faziam as pessoas jogarem na televisão. E O jogo, o xerife? O Sheriff foi, uma das temporadas teve o Sheriff como um dos jogos. E eles pegavam um público que acho que era meio de gente conhecida, não era gente totalmente anônima. E de algum jeito eles faziam ser interessante. Vale a pena pesquisar isso. Talvez pelo Sheriff a gente consiga descobrir o nome do programa. Viu? Pegar pessoas conhecidas pra jogar. Que ideia maravilhosa. Olha que ideia nova, né? Ninguém nunca pensou nisso. O difícil é quem ser alguém conhecido que queira vir. Que interessante. Isso, tivemos várias pessoas muito conhecidas aqui. Que Cara, isso. para de falar bobagem, O cara. que mais temos de jogos corporativos? Vamos terminar Jogos os corporativos. Eu vou abrir mais um aqui. Falamos em televisão, esse é o Campeões de Audiência. Campeões de audiência. Uma caixinha como essa que cada grupo recebe. Diferente daquele jogo que eu tenho um tabuleiro na frente da sala e todos os grupos interagem, aqui o trabalho é dentro do grupo. Que isso, cara. Um jogo por grupo? Imagina o seguinte, Diretor de programação. imagina que cada canal, cada grupo virou um canal de televisão, Certo. com papéis diferentes. Vocês estão vendo os crachás. Um é o presidente, outro é o vice-presidente, diretor de novelas, diretor de programação de auditório e assim por diante. Cada grupo da empresa é um canal. É um canal. É um canal. Exatamente. E dentro Eu desse tenho lá vários grupo canais na tem sala. toda a galera ali da TV. E eles têm que tomar a decisão de qual é a grade de programação que eles Tá. vão montar. O que eu vou pôr? Um programa infantil aqui de manhã, um programa de esportes de tarde, uma novela de noite? Como é que eles decidem isso? Eles têm uma verba para investir e eles vão vendo informações de mercado. Aí tem outros materiais que eu vou distribuindo, que Sei. são, por exemplo, um jornalzinho com informação do que está acontecendo no mercado. Então isso eu vou distribuindo ao longo do jogo e eles vão enxergando isso e tomando as decisões. Em função das decisões, aí foi um desafio como criação, como criar um controle sem precisar ser digital, para que eles próprios consigam jogar nas mesas e a gente atualize os valores, eles vão tomando as decisões, a gente vai atualizando isso e eles vão crescendo como empresas, depois eles podem ampliar o estúdio, enfim, tem várias coisas. Caramba, esse jogo é complexo, né? Muita coisa. É bastante Ah, coisa. eles É um vão jogo para 4 horas. Eles vão tomando as decisões conforme eles vão gerir os recursos deles, baseado nas notícias que você vai dando aqui nessa... Exatamente. Como que você chamou isso aqui mesmo? Desculpa. Eu chamei de uma newsletter, né? Um jornalzinho. O jornalzinho. Então, mas, por que é exemplo- como se fosse as cartas de evento de um board game, tá ligado? Claro. Sim. Aí fica uma dúvida. Esse jogo aqui, quando é que você consegue usar de novo? De novo, o que você disse para um grupo que já jogou? Não. Uma nova empresa. O que a nova empresa tem que te falar Em pra você geral- falar assim? Campeão de audiência eu vou usar Em com geral, você. quando eles estão querendo trabalhar com liderança, porque esse jogo, até porque tem os diferentes papéis, eu consigo abordar bem os tipos de liderança. Como que eles estão lidando dentro do grupo? Por quê? Porque aqui não é uma negociação como no outro caso, em dinheiro, mas você tem vários diretores, cada um quer colocar o seu programa. Né? Se você é o diretor de novela, você sabe das oportunidades de novelas. E ao mesmo tempo, para o grupo como um todo, pode ser mais interessante ir numa outra direção. Então, isso tudo eles estão equilibrando sempre. Como que eles vão trabalhar juntos para que o grupo cresça como grupo? Então, às vezes dá errado, por exemplo, faz um negócio errado, perde dinheiro, a gente vê grupo que começa a apontar culpado. Ah, foi o fulano, foi o E ciclano. tá certinho, tem que apontar mesmo. Ou não? Outros grupos conseguem se juntar nessa hora. Tem um provérbio do Go, né, o jogo que eu adoro, o jogo japonês, que diz que, em geral, um erro é seguido de mais 2 ou 3. Você vê que o cara sai do equilíbrio emocional, pode notar isso quando você estiver jogando qualquer coisa, e ele faz mais um erro. E outro grupo se toma em mãos e consegue se unir para ir mais adiante. Então, a gente consegue, a partir de um jogo como esse, abordar uma série de coisas sobre como eles estão trabalhando a liderança, como eles estão se comunicando, se eles estão se ouvindo, se eles estão atentos ao mercado. Né? Esse é um jogo que eu gosto bastante para trabalhar com líderes, né? Líderes que estão precisando ganhar um pouco de musculatura nessa nova função. Eu tenho um amigo, já comentei dele aqui algumas vezes, que ele é diretor de uma rede de restaurantes. Achei que ele era líder. E, na verdade, ele é da assessoria. E ele desenvolveu um jogo para treinar a galera, os garçons, sabe? Ele mapeia o restaurante, as praças, que é como é chamado o grupo de mesas. E aí, onde cada garçom vai ficar numa área, aí tá chegando os clientes, aí chega um casal com um bebê, e aí não sei o que, aí você sai distribuindo o cliente, ele desenvolveu uma parada desse... E o jogo tá rodando entre as empresas. Ah, que legal. Vazou a E história dele. certamente tem sucesso, se for bem feito, porque
tem uma boa recepção, né? As pessoas, quando eu comecei, era difícil você convencer uma empresa de que um jogo podia ser uma boa opção, né? Agora Tinha ela meio que já ouviu resistência. falar já, né? Às No vezes mínimo. eles nos procuram já pensando num jogo. Ainda assim, você precisa fazer alguma coisa que funcione. Eu acho que é isso que vai fazer eles quererem fazer outras vezes, terem resultados, né? Tinha um preconceito antigamente, não tinha? Negócio de Sim. jogo, nada. Será que o jogo é uma brincadeira? É. Às vezes as empresas tiveram más experiências, porque alguém levou um jogo que não era uma coisa interessante. Uma vez eu tive uma empresa que me procurou, acho que era a Honda. Eles comentaram que eles tinham feito uma vez um jogo de treinamento e que as regras do jogo eram mais complexas do que o próprio treinamento. Então não tinha dado certo. Eu falei, não, provavelmente uma empresa que não tinha esse conhecimento. Quando você vai fazer um treinamento, você vai jogar o War. Bom, War não, porque todo mundo já conhece, mas você vai jogar um Porto Rico, um jogo novo, você tem lá 1 hora para aprender a jogar. Porque depois você vai jogar 10 partidas. Lógico. Quando você está numa empresa, às vezes você tem 1 hora ou 2 para o treinamento inteiro. Caraca. Então aprender a jogar tem que ser uma coisa muito dinâmica. Tem Você que não aprender pode jogando ter já, né? o jogo com a mesma complexidade que você tem no mercado. Segue uma linha party game? Às vezes sim, eu não uso tanto, mas às vezes sim. Você pode ter jogos que usam elementos como party game. Ou, sim, muitas vezes. Ou outros, como aqui, podem ter estilo mais... Eu gosto bastante do estilo que a gente chamava de Eurogame, os jogos alemães. Sim. Hoje já ampliou, né? O mundo inteiro entrou nessa Misturou já, brincadeira. Mas a questão de ter regras simples e, ao mesmo tempo, decisões difíceis. Eu acho que isso é interessante. Você pensa no intelecto da sua plateia, da galera que você vai trabalhar? Tipo assim, essa galera aqui é tudo da roça, lá, todos os cortadores de cana lá da minha terra, meus brother. Ou você pensa, não, aqui é CEO, então vou pôr esse jogo aqui, aqui Tem que ser coisas mais que assim. fazem diferença. Em geral, eles trabalham em grupo, então isso é atenuado, né, porque os perfis são variados. Mas você ter um jogo como esse que eu mostrei, do Campeões de Audiência, é um dos mais complexos, né? Eu tô falando, Eu vi em muito geral, texto. com um nível de liderança, ou pelo menos um nível administrativo. Se eu estou trabalhando com todo mundo na empresa, por exemplo, no onboarding, que eles chamam, que é quem entrou na empresa, precisa fazer uma integração da cultura da empresa para conhecer um pouquinho e começar a trabalhar lá. Bom, isso precisa ser bem mais simples, porque a gente precisa que todos sejam envolvidos. Então, a complexidade vai de acordo com o público também. Acho que isso é importante. Tem pra todos os gostos, os gostos. Todos aqui. Eu já falei isso da outra vez e já me zoou, tá ligado? Foi piada interna, Osmar. Tem mais jogo pra mostrar? O Vamos ver os corporativo outros. eu trouxe esses e eu trouxe também alguns jogos que me trazem boas lembranças do tempo dos jogos de entretenimento. Porque como eu falei lá no Mas começo, você abandonou o mercado de jogos de entretenimento? abandonei completamente. É mesmo, é? Por quê? O último foi qual? Foi o Quartz? Cansou de ganhar O dinheiro? último, eu não sei qual foi o último, porque eles continuam sendo reeditados alguns, né? Não, o Eles último que saem- você assinou e falou, ó, a última regra que eu mexi foi essa. Eu acho que foi o Fórmula E. Fórmula E. Esse é mais corrida de recente que elefantes. Quartz. É mais recente, eu acho. Que ano saiu? Que ano você fez essa Eu belezura? acho, a gente trabalhou nele em 2008. Há muito Foi o tempo. último ano em que eu trabalhei muito com Caraca, board games. bicho. Olha, ele é Tem pesado, tempo hein? já, 15 anos já Tem quase. O que tinha acontecido? A gente tinha lançado em 2006 o Heart Under Granze, que era a versão original do Sheriff, que fez sucesso. Foi um dos jogos lá indicados para o jogo do ano na Alemanha. E aí a gente lançou logo em seguida o Sultan, que também é um jogo que hoje o pessoal não fala muito, que foi lançado pela Queen em várias línguas lá na Europa também. Que no Brasil não foi, né? Ele teve uma versão da Estrela que eles fizeram uma capa tão feia Ixi, e uns componentes assim que não acho que não serviu pro feito com plástico de pino de Infelizmente, ludo. Caramba, ele Não tem uns serviu. componentes bonitões aqui nas joias. ele né? é um jogo de leilão que tem alguns twists diferentes. Isso é uma coisa curiosa sobre esse jogo. Ele tem algumas coisas curiosas. Uma coisa curiosa é que a gente mandou para a França na época, para Asmodee, o Croc, o editor. E ele fez o seguinte comentário. Ele falou: olha, eu achei que o seu jogo é alemão demais. Achei muita graça. E ainda, de fato, na Alemanha, eles gostaram. E uma coisa curiosa sobre esse jogo, para quem faz game design, é que ele surgiu a partir de um princípio que a gente identificou num jogo que não tem nada a ver com esse. Não sei se vocês conhecem o jogo chamado Extra, do Rainer Knizia. É um jogo que já tem tempo, é um jogo de Não. dados. E ele tinha um princípio, se você fosse resumir o jogo num princípio, que é assim: com aquilo que eu tenho na mão, quanto que eu posso querer ganhar? E a gente pensou nesse princípio e criou um jogo totalmente diferente. O que Com ele aquilo tem? que eu tenho na mão. Com aquilo que eu tenho na mão, quanto eu posso querer ganhar? Porque no Extra, você joga uns dados e com o número que você tirou, você vai tentar ganhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Alguma coisa assim, que você avança no tabuleiro. Por que eu não vou tentar sempre um número maior? Porque se alguém conseguir um resultado melhor nos dados e puser abaixo do meu, ele me tira.
Então eu tô para avançar 5 casas. Mas o Fabiano consegue um resultado melhor nos dados e põe no 4, o meu dançou, já não vou andar nada. Testando Então, a sua até cobiça. chegar a tua vez de novo, você precisa se manter naquele tabuleiro. Que É legal maneiro, esse que princípio. maneiro. Muito O que bom. a gente fez aqui? Um jogo de leilão em que eu tenho leilões simultâneos. Então eu tenho 2 ou 3 leilões, conforme o número de jogadores. E além disso, os leilões estão ao mesmo tempo, mas os jogadores baixam cartas em ordem. Então, por exemplo, o Fabiano baixa a carta para esse leilão. E o Osmar abaixa para aquele. Agora eu tenho a dúvida, eu vou contra o Osmar ou contra o Fabiano? E a carta fechada. Então ele dá além de ser leilão, Tem um ele jogo tem um mental pouco de também, double né? guessing, de blefe. Você expulsa o cara do seu leilão sendo que você não tem nada, se E você às vezes você não blefou. tem nada. Então ele Poker cria face. situações curiosas. Que da Muito bom. hora. Eu acho que o humor é uma coisa que a gente sempre tentou trazer um pouquinho nos jogos. Caraca. E isso aparece um pouquinho nesse Sultan, que é um jogo que eu gosto historicamente. E aí, quando eu fui assinar o contrato do Sultan na Alemanha em 2006, que a gente tinha lançado o Hard, a gente estava trabalhando nesse jogo que era uma corrida de elefantes. E que o Certo. pessoal da Cosmos se animou muito, né? Falou, pô, isso vai dar um produto bonito. O editor pensa de outro jeito, né? Eu vi o episódio com o Fel, ele contando, ele fala, pô, vai dar uma caixa bonita Isso. no final do ano, os componentes vão dar pecinhas legais. E a gente continuou desenvolvendo com eles. No final, a gente não conseguiu chegar com a Cosmos no jogo, porque eles estavam na dúvida. Assim, para o pessoal gamer, tinha muita sorte. Para o pessoal família, era muita regra. Esse meio termo é ruim, né? Escolha um lado, não é isso? Você tem que escolher um lado. posicionar. Porque eu acho né? que o meio termo é ruim, né? Sim, porque você não vai nem aqui nem ali. Perde os dois. Aí a gente Puts. acabou convidando mais uma pessoa para parceria, além de eu e o Sérgio, que é o Bruno Faiducci, que é um autor que a gente admirava, e a gente sabia que ele gostava dos nossos jogos, que ele tinha, na época, na internet, a biblioteca ideal. E tanto o Sultan como o Heart Underground, que depois virou chefe, estavam lá. Ah, Falei, então bom, ele sabe quem é a gente, Ele né? sabe quem a gente é. Vamos escrever para ele. Eu O sei que Bruno ele faz muita Faiducci parceria. é o do Citadels? É o do Citadels. Bom. E a gente sabia que ele fazia muita parceria, né? Ele sempre fez. Então a gente convidou ele para participar. Ele também colocou lá a mãozinha dele no jogo. E aí a gente conseguiu ter ele editado e foi bem legal, que é o Fórmula E. Então é um jogo que foi o último jogo em que eu dediquei muito tempo. Entendi. Assim, E tempo- caiu pra que lado? Ele ficou mais família. Ele não é um jogo Com mais família. gamer. Limpou as regras pesado. um pouco, então, né? Ou para um gamer, um jogo mais leve. Que Ok. você joga entre 2 partidas, dura 1 hora e tal. Por que Fórmula E? E de elefante. É a E de elefante, a corrida de Teve inspiração com a Fórmula D? Teve, sim. A gente chamava de Indian Derby quando era o protótipo. E eu vi no Indian episódio do Derby. Sérgio que ele falou que tá para ser lançado aqui no Brasil como Rally alguma coisa. Ah, é? Não, é verdade. Olha, assistam o episódio também do... Assistam. Eu vou assistir Sérgio também, que eu não Alain. Quem lembro. quiser comprar esses jogos aqui, não tem na caixinha Board Games? Não tem, não Ah, foi lançado em cara, lugar nenhum. Tá de brincadeira comigo. Vacilo. Deve ter algum sebo, algum jogador que coleciona. Nossa, pô, Eu manda um trouxe direct as pra mim se antiguidades. tiver aí. Quiser Mas eu vender acho que pra galera. se procurar em site gringo, acha, não acha? Acho que sim. O Sultan ou a versão seguinte dele, que foi o Crônia, que foi num ambiente grego, de deuses gregos. Também acontece isso. Os jogos vão mudando de cara. E o Fórmula E, eu lembro que o Bruno era amigo do Croc das Modê, que tinha o Fórmula D. Ele falou, pô, seria legal Fórmula E. Vamos perguntar para eles se tudo bem? Eles acharam que tudo bem, e aí virou Fórmula E. Esses jogos são seus, da sua coleção pessoal. Sim, esses são da minha coleção Quantos pessoal. desses você tem? Um Ele de não cada? vai te vender. Exemplares? Em geral, eu não tenho... Nenhum. Talvez eu tenha, eu posso buscar lá Deixa eu no ver. arquivo se alguém quiser, mas... É só certeza. curiosidade pra saber se ele tem vários Ele ou... vai querer ou se vender, ele não- quer saber não o valor. tem, Quanto não. mais raro é, Eu mais... devo ter em algum que é. arquivo, algum armário. Pra Se saber se alguém o cara quiser que faz muito, o jogo, se ele tem um monte de jogo dele, ou tipo, ele escreva. tem um de cada. Em Não, casa. a gente recebe vários quando a gente, Recebe vários? quando a gente publica. Em geral, você recebe lá 3 ou 5, Pra dependendo. dar pra pra alguém que dar você pro- goste, né? Pra ter... E eu devo ter alguns deles, talvez. Você ainda joga? Você ainda tem sua galerinha que joga? Eu joguei muito antes de Só joga se for ter pago. os filhos, casar. Esse aí só joga empresa. Eu lembro que eles estavam Ele com essa cobra a ideia hora. na Alemanha, que talvez o pessoal, depois que os filhos crescessem, iam jogar de novo. O Sérgio conseguiu fazer isso. Eu ainda estou na fase, acho que anterior. Se eu jogo é mais em casa. Eu joguei muito, mas muito antes. Aproveitei, né? Falei, preciso conhecer muita coisa. Agora eu jogo moderadamente um pouco e em casa. Cara, com o hobby ficando forte, que tudo indica, né, que vai crescer pra caramba. Tá crescendo demais. Tipo, essa galera começa a fazer presença VIP nas mesas, tá ligado? Pra Lógico. jogar com o autor. Meu amigo, quantas vezes já não vai jogar um jogo? Olha, o André tá vindo. Ih, cara, o André tá vindo, vou ter que jogar até melhor. Pô, meu terno, pô. É isso. E esse bonitão aqui?
Olha, esse jogo tem uma história curiosa. A gente chama Batalhas Medievais Angus. Essas caixas da Grow que todo mundo adorava. Isso aqui fica Angus, a ótimo galera na estante, é fácil de guardar. Ele Deus foi do céu. lançado em 2004, numa época que no Brasil ainda se tinha muito menos facilidade para comprar jogos que vinham de fora ou lançamentos que vinham de fora. E a Grow estava querendo lançar um novo jogo na linha do War, né, mas que fosse diferente. Eles encomendaram esse jogo pra gente. Eles tinham esse personagem que era o Angus, um personagem que é meio viking, meio inglês, lá na Bretanha no século X ou por aí. E eles queriam um jogo que tivesse um mapa, que tivesse uns barcos, enfim. Que Se fosse... tivesse um mapa pra ficar diferente de War, né? Ele tivesse alguma coisa semelhante, mas fosse diferente. E Dados. o grande desafio é que a gente exército, teve acho que mapa. 45 dias para criar esse jogo. Meu Deus. O quê? 45 dias. O que aconteceu? A gente acho que apresentou algum jogo para a Grow. Eu acho que era um jogo de tênis que a gente tinha na época, que era o Match Point. E eles falaram assim, pô, os caras fazem jogo de estratégia. Porque a gente não tinha percebido até então que na Grow a gente ficou conhecido como o pessoal do Floresta Encantada. Que é o problema de você fazer um negócio que é sucesso demais. Que nem ator que faz um personagem que todo mundo conhece. Aham. Assim como se eu Você for fica- para outro país, eles vão conhecer o Sheriff, porque é o jogo que vendeu não sei quantas vezes mais que qualquer outro. Você fica taxado por aquilo, rotulado e é difícil quebrar depois. Às vezes é coisa Exatamente. boa, às vezes é ruim, né? Pode ser A bom parte- se você continua na mesma linha. A parte boa é que quando você chega lá, o pessoal sabe quem você é. Ah, e no mundo do jogo, não é porque o cara fez um party game que ele só faz party game, né? Sim, Não- isso aí não, porra. E na Grow a gente tinha ficado conhecido como o pessoal do Floresta Encantada. Quando a gente apresentou esse outro jogo, que eu acho que era o Match Point, o jogo de tênis, eles encomendaram pra gente o Batalhas Medievais. E foi bem interessante o trabalho. Então a gente criou um jogo que além de guerra, você tem um pouco de civilização, você vai evoluindo com as suas cidades, os templos que você cria, tem alguns elementos lá aleatórios como a ira dos deuses, os vikings. Ele ficou bem interessante. E uma coisa que a gente fez para conseguir esse tempo, que na época não era comum, a gente fez uma espécie de um print and play para várias pessoas que estavam em outros lugares, que imprimiram e testaram e mandavam os comentários pra gente. Caraca, naquela Nossa, época é bom, vocês meteram o muito- print Foi and uma- play. E a gente usou também eventos que tiveram como Festa do Peão de Tabuleiro, que na época acontecia, para testar o jogo. Então a gente conseguiu fazer ele nesse tempo. Ele foi lançado, ele teve um resultado bacana, então ele virou um relativo cult na época entre os gamers, mas acho que ele não foi tão rápido como a Grow queria, porque dependendo do tempo que você vende a tua tiragem lá de 5 mil exemplares, você decide se vai fazer outros. E a gente sabe que na sequência, a Grow acabou decidindo lançar outras versões do War. Acho que ela percebeu que você tem uma marca já conhecida É. e lançar uma nova versão, como é o War Império Romano, tem mais chance de ir adiante. Eu me orgulho muito mais dessa criação do que do War Império Romano, embora Que você tenha sido um fez. trabalho Sim, legal. sim. Né? Teve que estudar o mapa de Roma, conseguir encontrar como fazer as relações, mas aqui é um trabalho de autor muito mais desafiador. Lógico. Mas se eu falar que eu fiz o Angus Batalhas Medievais ou o War Império Romano, é claro que o War acaba sendo uma coisa que tem. E a Grow percebeu isso e acabou lançando novos War. Foi uma pena pro mercado, mas o mercado encontrou outros caminhos também. Não Encontra, dependeu da encontra. Grow. De todas as suas criações, qual você mais se orgulha? Olha, eu não tenho uma específica. Eu trouxe essas porque são os filhos que ficam de fora, em geral. Né? Todo mundo fala do Quartz, todo mundo fala do Sheriff of Nottingham, Sim, sim. do Floresta Encantada. Esses são alguns que me dão o mesmo orgulho. Mas não tem que aquela que você esses fala, outros. puta, essa aqui ficou no trabalho fera, essa aqui a gente pensou fora da Você caixinha. quer saber? O que eu mais me orgulho é uma versão do Fórmula E que não foi lançada. Ai, ó, sempre tem um negocinho. tem a ovelha Você negra fala, da Que ficou família. mais estratégica, que a gente gostava de jogar Caraca. e acabou não sendo lançada. Eu nem sabia Ué. resgatar ela Ou hoje. muda Ué. o tema, finge que é jogo novo. Pode ser até que Ué. é essa que Parece o com a Sérgio outra. tá falando que vai ser lançada. Eu não Pode sei. ser, foi Não. se escondeu no Eu porão e gostei fez muito sozinho. desse Aí, projeto. do a Fórmula galera ouve e fala assim, cara, você tem tanta coisa boa assim, e essa que ele mais se orgulha não foi lançada, deve ser muito top. Deve Aí ser vai, muito bom. atiça todo mundo. Depende muito do momento do mercado, do que as editoras têm. Por exemplo, isso Tem aqui... épocas, né? Tem época que o tema, ó, tem uns anos que sai tudo espacial, depois sai tudo não sei o quê. Aí se não bater no tema, o cara não lança. A gente tinha começado esse jogo com uma corrida de bicicletas. Aí mandou lá para um editor uma partida. Ele falou: jogos de esportes não funcionam aqui. Tem um monte de jogo de bicicleta Caraca. depois. Então, É. jogos de esportes nesse momento não interessa. Aí a gente falou: que tema que a gente vai pôr nisso? Aí eu lembrei da minha infância, de Mocó, que vocês devem assistir, que falava em jockey de elefante. Aí eu falei: vamos fazer o jogo do jockey de elefante. E aí virou E a aí, corrida na só Índia. trocou o tema? Não. Uma vez que você tá num tema desses, aí a graça é você começar Entram novos a pensar. elementos, Eu gosto disso. Então, você tem um monte de cartas que tem a ver com a corrida do elefante, né? Então tem o ratinho que vai assustar o elefante, você tem lá
uma coisa que você dá para o elefante bebê que ele começa a andar em diagonal, você vai com o tapete voador por cima do outro elefante, você vai criando coisas em função do que você tem no tema. Eu, pelo menos, acho que fica mais legal. Lógico, lógico. A imersão também, né? Envolve, Sim. faz parte de jogar. O Quartz é um exemplo interessante disso. Quando ele começou, ele tinha o tema estacionamento, porque no meu prédio tinha uma regra de estacionamento lá para, sabe, disputa de vagas de garagem, que era muito maluca. E tinha um pouco desse chicken game, o jogo que você vai um push or luck. Eu continuo no sorteio ou aceito essa vaga porque meu carro já encaixou aqui? E a gente falou, pô, vamos fazer isso no jogo? Não, peraí, isso tinha mesmo? Tinha mesmo. Isso é genial! Quando virou o jogo... Não Quem é esse cara aí? Quem criou essa Isso maravilhoso! Mas quando a gente foi no jogo, como não valia a vaga de verdade, ele não estava tão interessante. Eu votaria nesse síndico com certeza. O cara criou um jogo interessantíssimo. Ele ia ser pra E aí sempre tinha seu umas síndico, né? cartinhas. Podia ser. Aí a gente inventou, falou, vamos mudar o tema. Roleta russa. Pô, pesado. Eu cheguei na Alemanha em 2006, pesado, mas o pessoal adulto gostava. Era interessante o jogo de roleta russa. O tema era roleta russa. Você ia lá e de vez em quando você se explodia. Tá. Mas eu tô no tabuleiro, eu tô no baralho. E aí a gente falou, não, ficou pesado. Aí vamos pro outro lado. Aí virou João e o pé de feijão. Nossa, cara, foi pro oposto. Vamos subir, a gente tá querendo roubar as coisas. Depois ele foi o gênio. E você vai mudando as cartas de ação toda vez, né? Claro. Até que ele virou o Ouro de Tolo. Foi um tema de Velho Oeste. Foi lançado como Ouro de Tolo, na época, por uma editora que acho que não existe mais, chamava Seilican. E aí ele vai... A cada vez que você vai tendo uma nova edição, você vai trabalhando nele para ele ficar... Essa foi a primeira lançada. As outras que eu comentei eram só evoluções dele como protótipo. E aí ele virou o Quartz depois, com ainda outros detalhes. E acho que foi no Quartz que ele realmente atingiu o potencial que ele tinha. Maravilha. Mas olha quantas variantes, né? que você vai até chegar na coisa que realmente tem o... Isso é muito legal o pessoal de casa saber, que às vezes o cara... A gente sabe que tem muita gente que cria jogo que ouve a gente, né? Principalmente que a gente está recebendo autores que já estão extremamente estabelecidos no mercado. E às vezes é interessante pro cara perceber que, putz, às vezes essa minha ideia que ficou parada, às vezes mudar o tema... E não é porque não saiu do jeito que você imaginou, a primeira ideia é que não vai virar uma coisa interessante no futuro, né? Sim. Olha o quanto teve que mudar uma ideia, dar vários twists até chegar no resultado final, né? Que dica você daria para alguém que quer desenvolver o seu jogo e que quer entrar nesse mundo de criador de jogos? Olha, para entrar no mundo de jogos de entretenimento, talvez eu estou um pouco desatualizado, porque eu acompanho menos de perto. Eu acho que hoje você tem muito mais possibilidades, são muito mais editoras e muito mais lançamentos todo ano. Mas acho que uma coisa que valia na minha época e deve continuar valendo é você conhecer primeiro, olhar o que tem no mercado, porque a coisa que mais existia é alguém achar que criou um novo banco imobiliário, um novo War que vai fazer sucesso. Primeiro olha o que tem, começa a conhecer, depois tenta encontrar qual é a editora que tem a ver com o teu projeto. Porque quando a gente pensa um jogo para um público, você não é só o jogo que você gosta de jogar, você precisa ver se ele está adequado, como a gente falou antes, para um público gamer com uma decisão correspondente, ou se ele é um jogo mais leve, não tem elementos demais, não vai ficar caro demais. Às vezes você não tem como pensar isso quando você está começando, mas olha se ele está meio no padrão dos outros jogos, e talvez alguém de uma editora vai poder te ajudar nisso. Fala, não, esse jogo tem potencial ou não. Você criou aqui, como eu a primeira vez lá, 400 cartas do baralho, precisamos reduzir para 140. Era o jogo chamava Corrida Presidencial, foi o primeiro jogo. A gente fez um monte de... Sabe, você está no primeiro jogo, você gasta todo o tempo que você puder. A gente testou dezenas e dezenas de vezes. Talvez você possa ter essa conversa com... Hoje existe no Brasil, tanto editores como gamers que têm mais experiência, que podem te ajudar a afinar e falar, não, isso tem potencial, tá viajando, né? Não é por aí. Maravilha. A gente conversou aqui com o André Zatz. Bate-papo muito bacana com ele aqui. Tem rede social, alguma coisa para divulgar, caso alguém esteja querendo contratar seus serviços? Sim, olha, a rede social que eu uso para isso é o LinkedIn, que acho que é a que faz mais sentido, né? Claro. Então, André Zatz, André-Zatz no LinkedIn, eu acho que é a melhor maneira de me encontrar. Funciona o LinkedIn, cara? Ué, lógico. Funciona, mercado funciona. corporativo. Eu não vou uso. falar de milhões de pessoas, mas quem é Tem desse meu negócio, mercado, mas nunca mexi. em geral tá, porque seja para ser contratado, para contratar ou para encontrar fornecedores, nesse meio isso funciona. Então, Mas acho o que mercado corporativo também usa Instagram, @contrapartida, no Instagram. Eles não achar... Mas tem gente que usa, né? Mas eu acabei... Tem tudo lá usando também, pouco cara. Instagram, Facebook, eu uso mais pra vida pessoal. O LinkedIn tem todo o feed do teu história
profissional. tem os Currículo cliques. vitae? E você clica em habilidades, vai pessoas que têm habilidade. Nunca usou, né? Nunca usei. Tu tá opinando sem usar, né? Não tô opinando, eu tô perguntando. Tu tá sugerindo Orkut. Tô sem pra galera Orkut, aqui. eu sugeri o Orkut. Bom, a gente vai agradecer aqui nossas editoras e patrocinadoras. Editoras Devir, precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Bestmark. Obrigado, editoras que apoiam a produção de conteúdo nacional. Obrigado, André Zatz, pela sua presença Valeu, André. aqui. Prazer, uma Realmente honra. muito bacana o papo. Quem quiser jogo novo do André, é só se você montar uma mega empresa, corporação. Aí você vai ter acesso. Se não, Monte a só sua os- Enterprise e chame o só os André. filhos adultos já com neto já. Os filhos já têm neto. Ó, valeu mesmo ter vindo, viu? Muito obrigado. Não Prazer esqueça te de conhecer. seguir o Contrapartida nas redes sociais, @Contrapartida, para você acompanhar nossa agenda e próximos convidados, sugerir temas e também convidados aqui pra gente receber. Siga as nossas redes pessoais aqui, ó, @Fabiano Cabreira e @Osmar Campbell com 2 L's aqui, para você acompanhar a nossa vida e opinar se a gente tá penteando o cabelo corretamente. É isso, invada. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui toda segunda a sexta aqui no canal Contrapartida. Não esqueça de seguir a gente aqui no YouTube também, deixar seu comentário, compartilhar os vídeos. Tudo, pacote completo. Muito obrigado. Obrigado, Boa. André. Valeu, André. Vocês. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Beijo.